Graça e paz a todos. Eu sou Felipe Sampaio Blenk e agradeço a todos que entraram nesse vídeo à procura de respostas sobre a Bíblia. E logo de cara já digo, a decisão é sua. Você pode viver crendo que Deus não existe, procurando outras explicações para a evidência, ou você pode crer em Deus e ter a sua vida transformada por Ele. E nós cristãos não cremos na Bíblia a partir de uma fé cega. Existem muitas evidências para crermos que a Bíblia é tudo o que ela diz ser. Pois a Bíblia é o livro mais vendido do mundo e também é o mais traduzido da história. E a Bíblia já teve tantos inimigos ao longo dos séculos que, se não fosse um livro divino, já teria desaparecido há muito tempo. Mas o que há de tão especial na Bíblia que a faz tão proeminente na história? Bom, meus amigos, a Bíblia foi escrita por 40 autores ao longo de cerca de 1.500 anos e em 3 continentes. E nela existem histórias de várias épocas e de diversos povos e culturas. Além disso, a Bíblia também contém genealogias, crônicas, poesias e principalmente profecias. E para alguns, a Bíblia pode ser apenas mais um livro, mas ela é muito mais do que isso. Ela é a palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz para mudar completamente a nossa vida. Pois não existem contradições na Bíblia. A mensagem de todos os livros é a mesma. Pois Deus guiou as palavras de cada autor da Bíblia para transmitir sua palavra ao mundo. E a fé, meus amigos, a fé não trabalha com algo concreto do ponto de vista natural. Ela não se baseia somente em algo que está diante dos nossos olhos ou naquilo que se pode calcular. E justamente aí está a dificuldade. Pois muitas vezes o ser humano tem a falsa sensação de segurança com aquilo que pode ver e tocar. Até é por esse motivo que tantas imagens de outros deuses e outros objetos religiosos fazem sucesso entre alguns. As pessoas têm a necessidade de se agarrar a algo físico. Mas com a palavra de Deus não acontece assim. Com a palavra, ou você crê ou você não crê. E nós podemos aprender com o posicionamento da Bíblia, recebendo conselhos, correções e encorajamentos através dos textos. E para quem não sabe, a Bíblia, na verdade, são cópias de livros de profetas antigos. E essas cópias foram copiadas e preservadas durante anos. E o mais antigo manuscrito bíblico até então datava do período pós-Cristo. Então, como saber se as cópias foram alteradas durante todos esses anos? Bom, aí que está. Em 1948, em um deserto próximo a Israel, um garoto estava procurando sua cabra que tinha se perdido. Então ele jogou umas pedras no meio de umas grutas para ver se ouvia algum barulho do animal. Mas para sua surpresa, ele escutou um barulho de vaso quebrando. E ao descer naquela gruta, haviam cavernas com vários vasos de barro que continham manuscritos neles. E um desses manuscritos, meus irmãos, para vocês terem ideia, era do ano de 270 antes de Cristo, e era o livro do profeta Isaías.
E o que estava escrito nele era exatamente o que estava escrito nos outros manuscritos que foram copiados durante os outros anos. E essa é uma das provas da veracidade da Bíblia. O poder sobrenatural contido nesse livro, meus irmãos, é impressionante. E isso vem de Deus. Pois um livro que sobrevive por mais de 2000 anos tem algo sobrenatural. E a Bíblia é um livro que nos ensinou tudo, inclusive o que é certo e errado. E é só você analisar o seguinte: se a Bíblia for mentira, e se não existir um Deus, portanto, não existe uma lei acima da lei fabricada pelo homem. Se for assim, e se existir qualquer base, então em que se baseia o padrão referencial da lei fabricada pelo homem? E meus irmãos, ignorância é ser orgulhoso ao ponto de se achar superior a Deus e achar que nem precisa dele. Ignorância é achar que todo o universo está em perfeita harmonia por simples obra do acaso. E outra, a arqueologia vem com o tempo confirmando mais e mais a veracidade da Bíblia. Pesquise, por exemplo, a história de Nabucodonosor e da cidade de Babilônia. A descoberta dessa cidade, meus irmãos, é surpreendente. E mais pra frente, eu vou estar postando aqui um vídeo falando sobre isso. Mas continuando a reflexão sobre a veracidade da Bíblia, até mesmo os milagres pelo poder de Deus e da sua palavra não aconteceram apenas no passado. Deus continua fazendo milagres até hoje. E eu sou uma testemunha disso. Pelo poder de Deus, pessoas são curadas, relacionamentos são restaurados, vícios são quebrados e vidas são transformadas. Há um Deus que faz o impossível acontecer. E a Bíblia tem esse poder sobrenatural e extraordinário de transformar vidas. E se a nossa mente se aplicar à tarefa de estudar a Bíblia, o nosso entendimento fortalecerá e as nossas faculdades de raciocínio se desenvolverão. Pois pelo estudo das Escrituras, a mente se dilata e torna-se mais bem equilibrada do que se ocupando em obter conhecimentos de livros que não têm nenhuma ligação com a Bíblia. E vocês querem um exemplo de transformação? Levem uma Bíblia para dentro de uma cadeia, para os detentos lerem. E depois de um mês, volte e veja quantas pessoas foram transformadas através das Escrituras Sagradas. Mas o mesmo não acontece com livros de psicologia e filosofia, por exemplo. Portanto, há um poder sobrenatural na Bíblia Sagrada. E meus irmãos e irmãs, a nossa visão é limitada. Por vezes achamos que temos as respostas para as perguntas mais complexas sobre a vida. Mas a verdade é que nós não temos. No máximo, nós temos hipóteses. Mas de uma coisa eu sei: a sabedoria nós podemos adquirir. E a sabedoria que vem do alto te faz enxergar muito além da simples e limitada visão humana. Por isso, em João 8, do verso 33, diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E precisamos nos fortalecer, meus amigos, pois o inimigo não quer que você se firme em Jesus e nem quer que você desfrute do que Deus planejou para a sua vida. E a estratégia do diabo é te encher de vários pensamentos duvidosos para que você ache que Deus
A Bíblia, Jesus e o mundo espiritual são mentiras e meras bobagens, mas não são. E somente a palavra de Deus é a verdade. E crer no que ela diz é que te dará a vida abundante que Jesus veio trazer para você. E é somente através da iluminação que o Espírito Santo concede aos cristãos que iremos ter a capacidade intelectual para compreender o que foi inspirado e revelado nas Escrituras Sagradas. É impossível entendermos a situação de pecado sem intervenção do Espírito Santo, que produz luz em nossa consciência. E é por isso que em 1 João 4, do verso 6, diz assim: Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. E nós sabemos que Deus fala e revela a verdade, e que o inimigo fala mentiras e é o enganador. Por isso, é muito importante que sejamos capazes de discernir a diferença. Se a informação vem do Espírito Santo, é a que dá a vida, que sustenta a vida, que produz vida e que glorifica a Deus. Se não for enviada e revigorada pelo Espírito Santo, se trata de espíritos enganadores ou falsos profetas, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E este foi e continua sendo um problema enorme. E aqueles sem discernimento estão sendo vitimizados. Portanto, oremos para que possamos compreender a palavra e entregar o nosso corpo e alma para a santificação divina, para que assim um dia possamos estar por todo sempre na presença do Pai. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. E eu agradeço a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus faça morada em seu coração. E eu espero por todos vocês no próximo vídeo, se essa for a vontade do nosso Pai. Um forte abraço e fiquem com Deus.